Fala pessoal, hoje nós vamos estudar um dos assuntos mais cobrados da história em concursos, o feudalismo. E presta bastante atenção, porque muita gente confunde o feudalismo com apenas um sistema econômico, mas ele foi muito mais do que isso. O feudalismo foi um sistema econômico, político, social e cultural que dominou grande parte da Europa durante a Idade Média. Se você entender bem esse tema, já sai na frente em muitas provas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto ao conteúdo. Para entender o feudalismo, primeiro precisamos lembrar do que aconteceu após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Quando Roma caiu, a Europa Ocidental passou por profundas transformações. As cidades perderam importância, o comércio diminuiu, as estradas ficaram inseguras, as invasões de diversos povos continuaram acontecendo e as pessoas passaram a buscar proteção no campo. Foi justamente nesse contexto que surgiu o feudalismo. Ele não apareceu do nada, foi o resultado da mistura de elementos romanos com costumes dos povos germânicos. Dos romanos vieram os grandes latifúndios agrários. Dos germânicos vieram as tradições das relações de fidelidade entre os guerreiros e chefes militares. A combinação desses fatores deu origem ao sistema feudal. Agora, atenção, porque isso cai muito em prova de concurso. O feudalismo possui três características fundamentais: economia agrária, sociedade estamental, descentralização política. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, a economia. A economia feudal era essencialmente agrária. A terra era a principal fonte de riqueza. Não existiam grandes indústrias, o comércio era limitado. A maior parte da produção acontecia dentro dos próprios feudos. Por isso dizemos que os feudos eram quase autossuficientes, ou seja, produziam praticamente tudo o que consumiam. Alimentos, ferramentas, roupas, utensílios, tudo era produzido localmente. O uso da moeda era reduzido. Muitas trocas aconteciam por escambo. Agora vamos falar dos feudos. O feudo era a unidade básica do sistema feudal. Normalmente, o feudo era dividido em três partes. A primeira era o manso senhorial. Essa área pertencia exclusivamente ao senhor feudal. Tudo que era produzido ali ficava para ele. A segunda era o manso servil. Era a área utilizada pelos servos para garantir sua sobrevivência, mas parte da produção deveria ser entregue ao senhor. A terceira era o manso comunal. Eram áreas de uso coletivo, florestas, pastagens, rios, locais onde os camponeses podiam retirar recursos para seu sustento. Agora vamos para a organização política. Diferentemente dos estados modernos, não existia um governo central forte. Os reis existiam, mas possuíam poder limitado. Quem realmente controlava a vida cotidiana eram os senhores feudais. Cada feudo funcionava quase como um pequeno país, com suas próprias regras, seus próprios exércitos e sua própria administração. Por isso dizemos que o poder político era descentralizado. Esse é um conceito muito importante que cai muito em concurso, que cai muito em prova de concurso. Agora vamos falar de uma das partes muito cobradas, uma das mais cobradas, né, nas provas, que é a mais cobrada do feudalismo.
essa que é a mais cobrada do feudalismo, né? Que é a relação da suzerania e vassalagem, que entre os nobres existia um sistema de compromissos e fidelidade. Um nobre mais poderoso, chamado suzerano, concedia terra a outro nobre chamado vassalo. Em troca, o vassalo prometia lealdade, apoio político e ajuda militar. Esse sistema ajudava a manter a estrutura política da sociedade feudal. Mas atenção, a relação de suzerania e vassalagem acontecia entre nobres, não envolvia servos. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Agora vamos para a sociedade feudal. A sociedade medieval era estamental. Isso significa que havia pouca mobilidade social. A posição de uma pessoa era definida principalmente pelo nascimento. Era muito difícil mudar de grupo social. A sociedade era dividida em três ordens. Primeiro o clero, segundo a nobreza, terceiro os servos. O clero era formado pelos membros da igreja, bispos, padres e monges. Eles eram responsáveis pela vida religiosa da população. Além disso, a igreja possuía enorme influência política e econômica. A nobreza era composta pelos guerreiros e proprietários de terra. Sua principal função era defender os feudos. Já os servos representavam a maioria da população. Eles trabalhavam na agricultura e sustentavam toda a estrutura econômica do sistema. E aqui está um ponto que cai muito. O servo não era escravo, repito, servo não era escravo. O escravo podia ser vendido como propriedade. O servo estava ligado à terra. Ele tinha alguns direitos e não podia ser negociado separadamente dos feudos. Muito pelo contrário, os servos eram obrigados a pagar diversos tributos. Então, o servo não era escravo. O escravo podia ser vendido, mas o servo não. Então, vamos conhecer os principais. Aí, os tributos, vamos para os tributos. A corveia era o trabalho gratuito realizado nas terras do senhor feudal. A talha era a entrega de parte da produção agrícola. As banalidades eram taxas pagas pelo uso do moinho, do forno e de outras estruturas do feudo, que pertenciam ao senhor, né? Dessas estruturas. Além dessas, existiam várias outras cobranças. Por isso, a vida dos servos era bastante difícil. Viver naquela época como servo, se você fosse um servo, viver naquela época, você teria uma vida muito difícil. Tá? Agora vamos falar sobre o enorme poder da Igreja Católica. Na Idade Média, a Igreja era provavelmente a instituição mais poderosa da Europa. Ela não controlava apenas a religião, ela influenciava a política, a educação, a cultura, a moral e até a ciência. A visão de mundo medieval era profundamente religiosa. Praticamente todos os acontecimentos eram interpretados sob uma perspectiva religiosa. A igreja também era uma das maiores proprietárias de terras da Europa e acumulava grande riqueza. Outro conceito importante é o teocentrismo. Durante a Idade Média, Deus era considerado o centro de todas as coisas. Toda a vida girava em torno da religião. Isso ajuda a explicar a enorme influência da igreja na época. Mas o feudalismo não durou para sempre. A partir da Baixa Idade Média, começaram a surgir mudanças importantes. A população cresceu, as técnicas agrícolas melhoraram, o comércio voltou a se expandir, as cidades começaram a renascer e surgiu um novo grupo social, a burguesia. Os burgueses eram comerciantes e artesãos que viviam nos centros urbanos. Com o crescimento das cidades, a economia começou a se transformar
e o feudalismo passou a enfrentar dificuldades. Outro fator importante foram as cruzadas. Além do aspecto religioso, elas aumentaram o contato entre Europa e Oriente. Esse contato estimulou o comércio e trouxe novos produtos para o continente europeu. Mais tarde veio uma das maiores tragédias da história, a peste negra. Nota aí, pessoal. A epidemia se espalhou pela Europa no século XIV e matou milhões de pessoas. Em algumas regiões, mais de um terço da população desapareceu. A falta de trabalhadores aumentou o valor da mão de obra. Os servos passaram a exigir melhores condições. E muitos senhores feudais perderam parte de seu poder. Ao mesmo tempo, os reis começaram a fortalecer sua autoridade. Isso levou à formação das monarquias nacionais. Gradualmente, o sistema feudal foi enfrentando uma certa decadência e a Europa começou a caminhar para uma nova fase histórica, a Idade Moderna. Agora vamos fazer aquele resumo que costuma aparecer nas provas. Feudalismo surgiu após a queda do Império Romano do Ocidente. Economia baseada na agricultura. Terra como principal fonte de riqueza. Feudos quase autossuficientes. Poder político descentralizado. Sociedade estamental. Clero, nobreza e servos. Relação de suzerania e vassalagem entre nobres. Grande influência da Igreja Católica. Tributos como corvéia, talha e banalidades. Renascimento do comércio. Crescimento das cidades. Peste negra. Crise e decadência do feudalismo. E se você dominar esses tópicos, estará muito bem preparado para responder maior parte das questões sobre feudalismo em concursos vestibulares e Enem. E existe um detalhe importante para terminar esse vídeo. Muita gente imagina que a Idade Média foi um período completamente parado e sem avanços. Mas isso não é verdade. Foi durante a Idade Média que surgiram universidades, técnicas agrícolas, muito importantes, por sinal, grandes construções e transformações que ajudaram a formar a Europa moderna. Por isso, entender o feudalismo é entender uma parte fundamental da história do mundo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos uma longa jornada pela história, passando pelos temas que mais caem em concursos públicos e nem em vestibulares. Nos vemos no próximo vídeo da série, ok?